Política e cultura pra conscientizar. Eu bico mesmo. Aderindo coletivo lá desvenda as fake news que os meus irmãos robôs espalham. Eu bico mesmo. Olá, a TV Maquibica chega na semana da abertura oficial da campanha eleitoral. E todos os esforços têm que ser voltados para a base popular que o governo tenta comprar. Lula, que é quem o povo confia, vai esclarecer essa situação. Vai mostrar todo esse estelionato eleitoral. E foi a semana da leitura da Carta às Brasileiras e Brasileiros, que aconteceu por praticamente todo o país e até no exterior, e que já tem mais de 1 milhão de assinaturas. Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do 60º de fundação dos cursos jurídicos no país, o professor Goffredo da Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a Carta aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar, o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Goffredo está estampada em nossa Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Não me caberia parágrafo melhor, eu fui fiscal eleitoral no tempo do papel. Nossas eleições, com o processo eletrônico de apuração, têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder, com respeito aos resultados das urnas e transição republicana do governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas, tô tremendo, mas muito ainda há que ser feito. Vivemos em um país de profundas desigualdades sociais, com carências de serviços públicos essenciais como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento de nossas potencialidades econômicas, de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante de inúmeros desafios. Pleitos por mais respeito, maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero, orientação sexual, ainda estão muito longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento,
Deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os vários projetos políticos, visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Em vez de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo à normalidade democrática. Risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e a ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independentemente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos aos brasileiros e brasileiras a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaços para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona. Para encerrar, convidamos a todos a repetirem comigo: Estado Democrático de Direito sempre! Estado Democrático de Direito sempre! São as entidades todas da sociedade civil se manifestando contra as ameaças do senhor Bolsonaro à democracia, ao Estado de Direito e às eleições legítimas de outubro. Por isso eu digo, é um ato histórico. A ABI está onde ela sempre esteve. Faz parte da história da ABI a luta pela democracia, a luta pela liberdade de imprensa, a luta pelo Estado Democrático de Direito. Então eu me sinto assim, muito honrado até de estar aqui representando a nossa entidade, a sua entidade, de todos nós jornalistas, né, nesse momento difícil da vida política do Brasil. Mas eu sou otimista. Eu acho que realmente com esse tipo de demonstração de hoje, desse 11 de agosto simbólico, nós realmente vamos virar essa página. E vamos virar essa página no dia 2 de outubro. E na terça-feira, dia 15 de agosto, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, vai reeditar a Rede da Legalidade. A iniciativa vitoriosa do então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, em 1961, que impediu o golpe de Estado. Naquela época, o vice-presidente era eleito e ele que tinha que substituir Jânio Quadros, que renunciou. Agora, diante da ameaça de golpe às eleições, temos que aproveitar todas as iniciativas para defender a democracia. Acompanhe nas redes alternativas de rádio, TV e nos canais progressistas da web. Dia 15 de agosto, às 9h. Até lá! O mapa da fome e o mapa da grana. Notícias dessa semana trazem informações interessantes
sobre o mapa da fome e o mapa da grana. Mas não queriam Mapa da deixar fome. Jango assumir. Segundo estudos Agora da ONU, que o golpe 61 está milhões nas de brasileiros eleições, têm algum todas as tipo de iniciativas insegurança alimentar. devem defender Ou a seja, democracia. 61 milhões de homens, mulheres, crianças e idosos acordam todos os dias sem saber se terão alguma coisa para comer. Outra pesquisa, do IPEC, mostra que 45% dos brasileiros acima de 16 anos, mais da metade da população do país, precisa fazer algum tipo de bico todos os dias para sobreviver. Se não fizer, não come. Dá vontade até de chorar, né? Agora, vamos ao mapa da grana. O general Braga Neto, candidato a vice na chapa do genocida, recebeu salários de até R$ 926 mil. O almirante de esquadra Bento Albuquerque registrou vencimentos de R$ 1 milhão. O general Luiz Eduardo Ramos recebeu R$ 731.900. O tenente brigadeiro Junichi Saito, ex-comandante da aeronáutica, recebeu R$ 1.400.000. A mulher do deputado Daniel Silveira, protegido do genocida, a advogada Paola Silveira, recebeu R$ 530 mil de auxílio emergencial. Pasmem, essas são apenas notícias desta semana. E conhecendo a prática das rachadinhas, a gente sabe em que bolso essa grana toda vai parar, né? O mapa da grana causa o mapa da fome. Mas tem outro mapa que vai resolver tudo isso. É o mapa das urnas. E nele, Lula vem em primeiro lugar. Volta, Lula! Já! Esse país não tem justificativa ter 33 milhões de pessoas passando fome no país que é o terceiro maior produtor de alimento do mundo. Caiu na rede? É peixe! É um momento muito difícil, irmãos. Não tem sido fácil. Como ele mesmo fala, é uma briga do bem, é uma guerra do bem contra o mal. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. É uma guerra do bem contra o mal. Eu só nego tudo que for possível. É uma guerra do bem contra o mal. Puta que eu pariu, porra! É uma guerra do bem contra o mal. Não fode, porra! É uma guerra do bem contra o mal. Ah, vai pra puta que eu pariu, porra! É uma guerra do bem contra o mal. Jamais isso pra você que você não merece. É uma guerra do bem contra o mal. Eu não sou coveiro, tá vendo? É uma guerra do bem contra o mal. É uma guerra do bem contra o mal. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. É uma guerra do bem contra o mal. 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. É uma guerra do bem contra o mal. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. É uma guerra do bem contra o mal. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. É uma guerra do bem contra o mal. Política por trás dos políticos. Olá, companheiras e companheiros. No dia 16 agora vai começar oficialmente a campanha eleitoral. A campanha eleitoral da eleição mais importante para o futuro da democracia brasileira. Mas grande parte da militância ela está apreensiva com os efeitos do aumento para R$ 600 do Auxílio Brasil na base popular. Temos que considerar o seguinte: a eleição é como uma guerra. Portanto, diante da nossa ofensiva, que vem desde a criação da Frente Ampla em torno do Lula, da liderança absoluta do Lula nas pesquisas, refletindo a vontade popular, da carta ter 1 milhão de assinaturas, essa ofensiva foi respondida por uma contraofensiva da extrema-direita, que, em cima do aumento eleitoreiro para R$ 600, buscava comprar o voto, influenciar desse modo o voto da base popular, que tendia cada vez mais para o Lula. Isso era esperado, esses efeitos. Mas essa bondade de Bolsonaro tem prazo de validade curto, vai até dezembro. Embora ele procure esconder isso do povo, ainda dizer que se Lula for eleito vai tirar esse aumento, na verdade é o contrário. Na verdade está aí, inclusive no orçamento do próximo ano. Ele não botou esse aumento de R$ 600. Agora, quando começar a campanha eleitoral na rádio e televisão,
e nas ruas, mas somente na televisão, nas inserções, Lula, que é quem o povo confia, vai esclarecer essa situação. Vai mostrar todo esse estelionato eleitoral. E evidentemente que isso vai diminuir vai fazer essa redução de danos, melhor dizendo, em relação a essa questão. A candidatura de Lula, ela é resultado de uma tomada de consciência nacional da maioria da sociedade brasileira, diante do fracasso absoluto do governo Bolsonaro, particularmente diante da situação de condição de fome, miséria, desemprego, carestia, da recordação do terror que foi a pandemia, com mais de 700 mil mortes, e o presidente rindo dos parentes que perderam seus entes queridos. Então, isso tudo está ali, na essência, do que representa Lula. Não é a candidatura do PT, é a candidatura de um Brasil que quer se livrar desse terror, desse pesadelo fascista. Isso não tem retorno. Então, esse vai e vem faz parte do jogo eleitoral, principalmente numa disputa como essa, numa polarização como essa. Tá? Mas a militância, ela tem a obrigação de se manter firme nessa luta, de confiar no comando da campanha. Porque se o exército perde confiança em seus comandantes, ele já está praticamente derrotado. Por isso nós temos que intensificar, aperfeiçoar, tornar cada vez mais eficaz, como sugeriu o Janones, a nossa atuação nas redes sociais, usando todas as formas possíveis, todos os meios oferecidos por essas redes sociais, para esclarecer principalmente esse estelionato eleitoral de Bolsonaro, mostrando que toda essa bondade só vai até dezembro. Então, isso é muito importante, ao lado, obviamente, das propostas que nós temos pela reconstrução do Brasil. Então, é uma luta que nós temos também ter em mente que, se nós preferirmos a vitória do Lula no primeiro turno, a eleição tem 2 turnos. Nós temos de estar preparados para lutar nesses 2 turnos. Se não for no primeiro, vai no segundo. Inclusive, no segundo, a diferença é registrada nas pesquisas de maneira muito mais folgada. Então, esse é o comentário que eu tenho que fazer para hoje. Nós temos que estar firmes nessa campanha, não se deixar influenciar por pesquisas, entendeu? E prestar principalmente atenção na nossa atuação junto à base popular, para esclarecer esse ponto. Que, esclarecendo esse ponto, o povo vai... Aquele que ainda está em dúvida, que vai resolver votar em Bolsonaro por causa de R$600, vai dizer, opa, se eu votar nele só vai até dezembro. Mas se eu votar no Lula, eu vou contar com esse auxílio para o mandato inteiro. Porque faz parte da política do Lula a política de distribuição de renda. Quem criou, afinal, o Bolsa Família foi Lula. Então isso é consistente. Nós estamos falando, não só é verdadeiro, como é consistente com o governo Lula. É consistente com o que Lula está prometendo em termos de política social. Então é isso que nós temos que esclarecer, cada vez mais sobre diferentes formas, cada um com o seu discurso, mas principalmente o Lula nas redes sociais, o Lula nas inserções das televisões e rádios e no programa eleitoral, explicando claramente essa situação. Então é isso que eu queria falar para hoje. Para Bolsonaro! Cleusa, que mora na entrada da comunidade. O genocida mentiroso que destruiu o país é a própria crueldade. Como se não bastasse matar milhões de Covid, fome e violência, agora mente e engana de novo. Sabe, o auxílio de R$600 só vai durar até dezembro. O safado quer ganhar voto. Vamos pegar essa grana e votar em Lula. Como se não bastasse, estou lendo aqui essa notícia. Bolsonaro está usando um mega esquema de WhatsApp e Telegram com centenas de vídeos com trechos de discursos montados, ligando Lula ao diabo e agora ligando Janja à macumba. Eu sou candomblessista. Ele está me desrespeitando.
Eles são do mal. Por isso, vamos eleger Lula no primeiro turno. Votar em senadores, deputados federais e estaduais progressistas. Vamos ocupar as ruas, gritando pela democracia e pelos nossos direitos. Nada de dar trégua para esses miseráveis. Ânimo! Eu fiz uma canção sobre esse momento que estamos vivendo, que fala desse amor pela democracia. O dia a dia do povo tem sido um calvário, um sufoco. Você, como erva daninha, mata aos poucos, tira o ar. Ameaça a democracia, sua tirania quer nos calar. Mas as ruas são da liberdade, a expressão da vontade que não pode esperar. Você, animal traiçoeiro que anda e me atilha e ataca por trás, faz piada e gargalha da morte, como um bando de hienas sobre restos mortais. Quem apoia seu mal é cruel, desumano, fascista e sem coração. Quem não sente a dor do seu povo é um agente egoísta que não vale um tostão. Coisa ruim destruiu nossa casa, causou tanto estrago, tristeza e horror. Sua maldade matou tanta gente que indignado o tempo parou. Mas o amor é a força da vida que explode no peito dessa multidão. É a insurreição colorida brotando na avenida como flor do sertão. O sonho não pode esperar, o samba não pode parar. O amor não pode esperar, o verso e a rima. O futuro não pode esperar, o povo não pode calar. A liberdade não pode esperar, dar a volta por cima. A cor dessa cidade, o canto da democracia, a cor da diversidade, o canto dessa cidade. Não diga que não me quer, não diga que não quer mais. Eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã. 1000 voltas o mundo tem, mas tem um ponto final. Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval. A cor dessa cidade, o canto da diversidade, a cor desse país, o canto de São Paulo. Viva o Estado democrático de direitos. Sempre, sempre estamos aqui para cuidar dele. As nossas eleições vão acontecer e o povo brasileiro está aqui para dizer que o nosso pacto constitucional e democrático está de pé. Estamos aqui para exigi-lo. Obrigada. Luta continua. Eu bico mesmo. A Ema que bica. Se você gostou, curta, comente, se inscreva e compartilhe muito. E não perca a próxima edição da Ema que bica, com bicadas ainda mais fortes. Até lá!